terra, e que principalmente quando vêm as lutas, esses questionamentos vêm à nossa mente. Eu quero falar sobre a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Tem diferença? Ou está todo mundo no mesmo barco, não tem diferença nenhuma? Eu queria que você abrisse comigo em Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, versículo 13 ao 18. Malaquias 3, de 13 ao 18. Malaquias 3, de 13 a 18. A palavra de Deus diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, o que temos falado contra ti? E Deus estava tentando alertar o povo sobre o que eles vinham falando. E eles nem sequer se tocavam o que eles vinham falando. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para com os que temem ao Senhor e para com os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa ao seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Até aqui. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra nessa noite seja um divisor de águas na nossa vida. Eu sei que muitas vezes, ó Deus, quando a gente passa por lutas, o diabo vem como que nos confrontar. Cadê o Teu Deus? Cadê a diferença na sua vida? E às vezes vem tentar nos afastar de Ti, Senhor, da Tua palavra. Às vezes vem tentar nos desencorajar a continuar crendo nas Tuas promessas e servindo a Ti em obediência à Tua palavra. Mas que nessa noite o Teu Espírito Santo tenha liberdade de fazer, ó Deus, uma injeção de ânimo em nossos corações, mediante o proceder e o conhecer da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Malaquias, ele toca num assunto de suma importância e que despertava e continua despertando muitos questionamentos no meio do povo de Deus. Afinal de contas, vale a pena obedecer a Deus? Vale a pena servir a Deus? Que diferença que isso faz na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas? Há poucos dias atrás eu vi um vídeo, achei muito interessante esse vídeo. E alguém diz assim, será que vai valer a pena obedecer a Deus, andar na palavra de Deus, ser um cristão nesse mundo? E se na eternidade não houver mais nada? E se tudo acabar aqui, terá valido a pena? E a pessoa que fez o vídeo disse, o que eu perco se eu servir a Deus? Quando eu sirvo a Deus e obedeço a palavra de Deus, eu atraio bênção sobre a minha vida. Eu atraio coisa boa, porque obedecendo a Deus eu serei um ser humano melhor. Obedecendo a Deus eu serei um cidadão melhor. Obedecendo a Deus eu serei um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. O que eu perco? Mas vamos supor que seja o contrário, e que realmente a eternidade exista, e Deus está nos aguardando. E se nós não servirmos a Ele aqui, nós vamos perder o tanto de vida que tivermos aqui, que diante da eternidade é praticamente nada, e vamos perder a parte maior, que é a nossa eternidade com Deus. Então, esse pastor, ele dizia ao ateu que não crê em Deus, eu só tenho a ganhar se eu servir a Deus. Eu não tenho nada a perder, porque tudo que a palavra de Deus me orienta a fazer é bênção para a minha vida, é proteção para a minha vida.
Quantos hoje estão presos porque não ouviram a voz de Deus, cerceados da sua liberdade? Quantos hoje perderam o casamento, a família, porque não ouviram a Deus? Perderam os negócios, a empresa, o emprego, porque não ouviram a Deus? E quantos estão debaixo da terra, porque morreram precocemente, porque não ouviram a Deus? Mas sempre que passamos uma luta, a gente olha para o ímpio, o incrédulo, aquele que não crê em Deus, e parece que para ele está melhor. Era justamente esse questionamento aqui que estava fazendo o profeta Malaquias. Mas em primeiro lugar, querido, nós precisamos entender o que o profeta Malaquias estava se referindo quando ele usou a expressão naquele dia que preparei. Está no versículo 17 que nós lemos, diz assim: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos entender essa expressão, naquele dia que preparei, porque é a chave para nós entendermos esse texto que está aqui. O entendimento desse versículo exige também que nós busquemos na própria palavra de Deus compreensão mais ampla sobre esse assunto. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 43, você está em Malaquias, o próximo livro que vem, é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo 43. A palavra de Deus diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Isso lá no Antigo Testamento, na lei. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e sobre bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus estava dizendo aqui que no que tange as coisas naturais desse mundo, chover, deixar de chover, fazer sol, não fazer sol, isso vem sobre justos e injustos. Ou seja, nesse aspecto não tem diferença. Quando estoura uma guerra, como por exemplo está acontecendo na Ucrânia, lá tem servos de Deus, lá tem homens e mulheres de Deus, que estão sofrendo os horrores daquela guerra. Muitos tiveram que fugir, mais de 5 milhões de refugiados em 60 dias de guerra. Casas destruídas, empresas destruídas. Não, a bomba quando estava caindo, ela escolheu só a casa do ímpio, não caiu na casa. Não, nós temos relatos de livramentos, nós temos relatos de milagres, nós temos relatos que vão caindo a ficha e a gente vai entendendo que a mão de Deus, de vez em quando, ela vai lá e diz assim: esse aqui eu vou poupar, isso eu vou separar, ele é meu, ele me pertence. Mas nesse texto aqui, Jesus está dizendo o seguinte: com relação às coisas naturais desse mundo, o sol nasce sobre justos e injustos. Mas com relação ao livramento de Deus, naquele dia que preparei, diz o Senhor, nós precisamos entender que, embora de forma inusitada e milagrosa, em várias circunstâncias Deus realiza milagres, e pode estar vinculada com os seus milagres de livramento. E a gente vê isso como que aconteceu, por exemplo, com os 3 amigos de Daniel. Ananias, Misael e Azarias desafiaram o rei da Babilônia, e porque o rei dizia: se vocês não me adorarem como Deus, eu vou colocar vocês na fornalha, eu vou queimar vocês vivos. E aqueles 3 homens disseram o seguinte: nós servimos a um Deus que tem poder para fazer o que Ele quiser. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar dessa fornalha. Mas se não for a vontade de Deus que assim aconteça, fica sabendo, ó rei, que não adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste, esculpida com a tua imagem. Não adoraremos. E ali nós conhecemos a história. Esses 3 homens foram lançados na fornalha. Os homens que os lançaram na fornalha morreram queimados por terem se aproximado muito da fornalha.
Mas, no entanto, eles caminhavam livremente no meio daquela fornalha, foram jogados de pés e mãos atados, mas ali estavam livres, e existia um quarto homem dentro daquela fornalha, que o próprio rei disse, o aspecto dele é como de um filho dos deuses. Mas deixa-me lembrar a você, que esses 3 homens deixaram bem claro, nós podemos entrar ali e morrer queimados, se assim for a vontade do nosso Deus. Nós precisamos entender a diferença entre um milagre, um livramento de Deus e as coisas naturais desse mundo, que às vezes nós sofremos, como aconteceu agora, por exemplo, nessa pandemia. 2 anos de lutas, de problemas, de pessoas que partiram. Na nossa igreja, 8 pessoas, membros da igreja, faleceram. Meu Deus, é muita gente. Mas a igreja também é muito numerosa, tá? Então, de acordo com o número da igreja, isso não foi um número absurdo, foi até abaixo da média nacional. Mas não era para morrer ninguém. Alguém diria lá, valeu a pena servir a Deus e morrer de Covid? Valeu a pena servir a Deus e pegar essa pandemia? Amados, no mundo tereis aflições, mas o que disse Jesus? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas se eu contar para você também as histórias que temos lá de livramentos, de irmãos que foram entubados e estão lá vivinhos, de irmãos que estavam para ser entubados, inclusive o pastor Deroci, uma médica no hospital, praticamente brigou com os outros médicos para não deixar entubá-lo, e ela cuidou dele pessoalmente. Aí você diria, devia ser uma membro da igreja, uma serva do Senhor. Não! Nenhuma ligação, nenhum conhecimento, mas aprove Deus usar aquela médica para dizer assim, esse aqui não vai entubar, eu vou cuidar dele. Ele teve no vale da sombra da morte, mas está lá totalmente recuperado, sem nenhuma sequela. E tantas outras histórias que nós temos lá na igreja, de livramentos nesse período da pandemia, de irmãos com idade avançadíssima, como o ancião mais velho da nossa igreja, 94 anos de idade, pegou Covid, irmão. Passou bem, passou tranquilo, está lá, louvando e bendizendo o nome do Senhor, louvando e bendizendo a Deus. Mas nós precisamos entender que nesse mundo nós seremos questionados. O que nós não podemos é fazer o que o povo de Israel estava fazendo. Eles questionaram a Deus. Eles começaram a dizer, Senhor, vale a pena te servir? Olha o ímpio aí, parece que nada acontece com ele. Parece. Você não deita na cama dele, nem reclina a cabeça no travesseiro dele. Você não sabe o que está dentro do coração dele. Nós precisamos valorizar aquilo que nós temos recebido do Senhor. A grande diferença em servir a Deus e não servir a Deus está no livramento que nós recebemos quando estamos passando por uma situação difícil, mas estamos em obediência à sua palavra. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, você tem Mateus? Vire algumas páginas adiante, passe por Marcos e vá a Lucas, no capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28, diz assim, ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada é aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aqui Jesus estava já percebendo, né, uma certa mariolatria, né, nessa expressão, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. E Jesus disse, olha, conceber, qualquer mulher pode conceber. Amamentar, qualquer mulher pode amamentar.
Bem-aventurados mesmo são aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Esses são os bem-aventurados. Jesus está aqui transcendendo a uma postura que caminhava já para uma certa idolatria a Maria. Jesus estava deixando bem claro, né? Certa vez, quando ele estava lá ensinando, alguém veio e lhe deu um recado: olha, a tua mãe, os teus irmãos, as tuas irmãs estão aí do lado de fora e querem falar-te, como que dizendo, para tudo, é a tua família, vai lá, atende a tua família. E Jesus disse, sabe quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos e as minhas irmãs? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus sempre levando para o lado espiritual, para que nós tivéssemos entendimento que ouvir a voz de Deus, como você está ouvindo nessa noite, ouvir a palavra de Deus, como você está ouvindo nessa noite, e sair daqui para obedecer a palavra de Deus, isso faz de você um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Não é apenas porque você, porque minha mãe é crente, e aí eu recebo a rebarba da bênção. Não, Deus não tem neto, Deus só tem filho. Tem gente que está avogando para si, né? Avocando para si a situação do pai e da mãe que serviu. Amém, glória a Deus, porque seus pais foram servos de Deus. Isso é bom, isso é maravilhoso. Você tem uma boa raiz. Mas é necessário que cada um obedeça, sirva a palavra a Deus através da sua palavra, porque vão chegar os dias difíceis, vão chegar os dias complicados, vão chegar os dias que a palavra de Deus diz que coisas terríveis vão acontecer, e nós estamos vivendo esses dias, nós estamos vivendo o início dessas dores, dessa angústia que a palavra de Deus diz lá em Daniel 12, profeticamente Deus disse, nos últimos tempos virão dias de angústia, qual nunca antes houve, desde que há nação. E a gente tem vivido isso nesses últimos 2 anos, angústia, o medo, e se eu pego, e se eu levo para casa, e se meus pais idosos, cheios de comorbidades, pegam essa enfermidade, e nós vimos filhos se afastando dos pais. Eu conversei com o médico que estava cuidando do meu pai no hospital, no início da Covid, e ele relatou para mim a situação difícil que ele estava vivendo. O seu filhinho, de poucos anos, bebê, né, recém-nascido, a mulher pegou esse filhinho, foi para a casa dos pais dela e se trancou lá, para cuidar dos pais idosos. E ele ficou no apartamento onde eles moravam, sem contato com o filho e com a esposa, porque ele estava trabalhando lá no setor da Covid, e ele podia passar para a esposa, e a esposa passar para os pais. Então ele ficou um tempo enorme conversando com a esposa apenas pelo celular, pelo computador, e ele estava me relatando que para ele estava sendo muito difícil ficar longe da mulher, longe do filho recém-nascido, para cuidar dos sogros, dos pais da sua esposa. E essa é apenas uma história. Eu vi tantas outras histórias dentro do hospital nesse período que estava guardando, cuidando do meu pai, em pleno início da Covid. Mas eu digo, irmãos, que tem uma diferença sim. Tem uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. O fruto do conhecimento e da obediência à palavra de Deus é fruto do filho que obedece e honra aos seus pais. E a palavra de Deus diz que filho que obedece e honra aos pais, tudo lhe irá bem, e os seus anos de vida nessa terra serão prolongados. A palavra de Deus fala sobre o fruto do homem prudente que se desvia do mal. O homem prudente que, baseado na palavra de Deus, ele se desvia do mal, ele vê o perigo de longe, ele se desvia dele, mas o incauto vai caminhando até cair no abismo. E aí nós começamos a ver na palavra de Deus que existe diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O fruto daqueles que constrói uma casa sobre a rocha que é Cristo, diferente daquele que construiu a sua casa sobre a areia, sem alicerces. E quando vem o temporal, o que é o temporal? As dificuldades da vida. Os rios sobem e se arrojam contra aquela casa.
Se ela está sobre a rocha que é Cristo, ela não desaba. Mas se ela estiver sobre areia, sem alicerces, certamente ela vai cair. E aí nós começamos a perceber, sim, que existe uma diferença. Quantas pessoas que você conhece, com quem você convive, familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, que você vê que passa pela mesma luta, pela mesma dificuldade que você passa, mas você vê lá do outro lado pessoas que não conhecem a Deus, estão desesperadas, pessoas que estão prejudicando a sua própria vida com as suas atitudes, destruindo a sua casa, destruindo o seu emocional. Domingo passado, agora na nossa igreja, nós levamos lá um educador, alguém que foi falar sobre o que está acontecendo com as crianças. Há cerca de 15 dias atrás, um pouquinho mais, uma escola em Recife, 26 crianças passaram mal, algumas desmaiaram, por problemas de ansiedade. Tiveram que chamar 6 ambulâncias do SAMU e 2 motos. Algumas crianças chegaram a desmaiar. Isso não é comum? Não é comum essa quantidade toda numa escola só. Mas é muito comum hoje crianças estarem sofrendo de ansiedade, de síndrome do pânico, medo exacerbado. É a doença do século. As doenças do século, as doenças desse século não são físicas, são emocionais. E o emocional atinge o físico, sim, abala a parte física. Mas quando você conhece o Senhor, quando você teme o Senhor, quando você anda na palavra de Deus, você pode fazer aquela oração de Davi, você pode fazer aquela afirmação de Davi: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. E você sabe quando Davi disse isso? Davi disse isso quando ele estava lá, dormindo, naquela cama confortável do seu palácio, como rei. Não. Davi falou isso, compôs esse salmo, quando ele estava fugindo de Saul, de caverna em caverna. Saul estava com os seus melhores soldados, ele montou um pequeno exército com a única função: achar e matar Davi. Você imagina um homem nessa condição dizer: em paz me deito e logo pego no sono, sem remédio para dormir, irmão. Até porque não tinha, né? Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Se ele dissesse assim: porque eu também tenho um exército comigo, porque eu sei que os meus homens vão me proteger. Não. Porque ele confiava no Senhor. A diferença na vida daqueles que temem a Deus, ela está no fato de que nós, como disse o salmista, no Salmo 92, que mesmo na sua velhice, darão ainda frutos, e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, e que nele não há injustiça. Serão como os cedros do Líbano, serão como árvores frondosas, plantadas junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E se nós fôssemos, queridos, buscar textos que falam da diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, nós vamos ter que fazer uma vigília aqui, nós vamos ter que fazer algumas vigílias, porque a palavra de Deus está repleta de textos que falam: sim, vale a pena servir a Deus, vale a pena confiar no Senhor. Mas às vezes parece que o ímpio é mais feliz. A felicidade do ímpio está num copo de bebida forte. A felicidade do ímpio está na prostituição, no adultério. A felicidade do ímpio está naquilo que no fim irá destruí-lo. Mas a felicidade do povo de Deus está em estar entre aqueles a quem o Senhor
diz: eis aí o meu servo amado, a minha serva amada, em quem a minha alma se compraz. Que Deus tenha prazer nas nossas vidas. Mas constantemente, queridos, nós somos tentados a olhar a aparente prosperidade, sabe, e a impunidade dos ímpios, como disse o profeta Malaquias. Eu vou voltar com você lá agora ao texto de Malaquias 3, no versículo de número 17, Malaquias 3, aliás, versículo 14, Malaquias 3, 14, que diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Parece que eles estão escapando. E muitas vezes, queridos, nós começamos a fazer uma comparação irregular, uma comparação equivocada, achando que parece que eles estão escapando. Nós, queridos, precisamos aprender com Deus a como lidar com as nossas lutas e frustrações. Nós vamos pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria para passar por esse vale que eu estou passando agora. Eu costumo dizer que entre o Egito sem Deus, entre o Egito escravos do pecado, que nós éramos, e a Canaã celestial, invariavelmente tem um deserto no meio do caminho. Não tem como sair do Egito direto para a Canaã celestial. Eu conheci um homem que conseguiu fazer isso. Aquele ladrão na cruz, quando Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas tirando ele, todos os demais passaram pelo deserto. Israel saiu do deserto para a terra prometida. Todos nós vamos ter que atravessar, mas a palavra de Deus diz que o homem que confia no Senhor, ele faz do vale árido um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ou seja, tem um deserto, tem, mas tem água brotando da rocha. Tem um deserto, mas tem uma nuvem que protege do sol de mais de 50 graus no deserto durante o dia. Tem um deserto, mas tem uma coluna de fogo que aquece, porque o deserto, irmãos, ele vai de 50 graus de dia a menos 10 à noite. Será que alguém aguentaria uma variação de temperatura assim em tão pouco tempo, todos os dias? Eu estive lá no deserto, onde pernoitamos num hotel, ali na base do Monte Sinai, e eu me senti com a minha esposa no desenho dos Flintstones. Já viu aquelas casas de pedra? O hotel era de quartinhos, casa de pedra. Por quê? Porque ali só tem pedra. O material de construção ali é pedra. Então eles construíram tudo de pedra. E à noite, irmãos, era um frio danado. Eu disse: meu Deus, durante o dia estava um calor terrível. Como pode baixar tanto a temperatura? Aí eu lembrei que o povo de Israel tinha uma coluna de fogo que iluminava e os aquecia à noite. Tem deserto, mas tem coluna de fogo. Tem deserto, mas tem maná. Tem deserto, mas a roupa do corpo não se gastou por 40 anos. Tem deserto, mas as sandálias... Você já viu sandália que dura 40 anos? Tinha lá. Você sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu vou cuidar do meu povo. Eu vou cuidar daqueles que confiam em mim. Até mesmo quando o povo blasfemou contra Deus, eles disseram que não aguentava mais comer só maná.
E Deus mandou codornizes sobre eles, e eles comeram carne e se fartaram em pleno deserto. Você sabe o que significa isso? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse o seguinte: tudo que aconteceu com Israel foi registrado na palavra de Deus, para testemunho nosso de quem sobre os fins dos tempos tem chegado. Quando Deus fez esse registro de tudo que aconteceu com a nação de Israel, Deus fez esse registro por causa de mim e por causa de você. Para dizer para nós: vocês viram os erros deles, não cometam os mesmos erros. Vocês viram os acertos deles, procurem acertar. Vocês viram como eu cuidei deles, saibam que eu vou cuidar também de vocês. O testemunho de Israel é testemunho para nós, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Essa igreja está fazendo 25 anos, parece que foi ontem, que estava começando uma caminhada ali, e tem irmãos daqui que vieram de lá, desse tempo. E você, quando faz uma retrospecto, eu vi lá embaixo, né, o túnel do tempo, uma sala onde estão as fotos desses 25 anos, nós fizemos também na nossa igreja com 25 anos, e as fotos estão lá até hoje. A gente está com 27 anos, porque a gente não pôde nem celebrar direito os 25 anos da igreja. Foi em março, e no dia 15 a pandemia parou tudo, e o nosso aniversário de 25 anos parou no meio. E a gente não pôde mais ter culto presencial. Tivemos que fazer tudo online. Os convidados especiais, ninguém veio mais dali por diante. O último pregou na noite do dia 15, e o restante nós tivemos que assumir e dizer: não venha, porque não tem como vir, a ponte estava interditada, só passava médico e policial, enfim, uma série de problemas. Mas parece que foi ontem. Mas os que atravessaram até aqui esses 25 anos sabem das bênçãos, dos livramentos, dos milagres, de como essa igreja chegou até aqui, comprou esse terreno. Eu lembro quando eu entrei aqui com o pastor Renê, nesse terreno, e o terreno estava vazio. E ele disse assim: me ajuda a projetar essa igreja. Eu falei assim: olha, eu vou te apresentar um arquiteto, vou dar umas ideias para o arquiteto, e o arquiteto vai desenhar para você. E aí, na época, o doutor Alex, né, que era então membro da nossa igreja, hoje está morando em Maricá, frequenta a Nova Vida de Maricá. Naquela época ele desenhou, mostrou para o pastor Renê mostrou para mim, e eu disse: é isso aí, Jardim Catarina vai ter uma linda igreja de Nova Vida, numa esquina, aonde todo mundo que passar vai ver a igreja, na rua principal do bairro. E aqui estamos nós, 25 anos depois. Amados, isso é bênção para a nossa vida. Valorize. Não tem um hino que a gente canta? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nós vamos terminar o culto hoje cantando esse hino. Peço ao pessoal do louvor, lá, já vai vendo o tom aí. Sabe por quê? Porque você é sim importante para Deus, porque vale a pena sim servir ao Senhor, vale a pena sim ouvir a voz de Deus. Isso é bênção para as nossas vidas. Esta expressão naquele dia vale tanto para os infortúnios e dificuldades da vida, que são os desertos que nós vamos ter que atravessar, não tem jeito, mas vale também para aquele dia final, quando no texto lá diz: aquele dia que preparei, diz o Senhor. Noé passou mais de 100 anos construindo a arca e avisando que o dia ia chegar. E muita gente não acreditou. Riam de Noé. Tentaram dissuadir os seus filhos a obedecer o seu pai. O pai de vocês está louco. Pare de fazer isso aí, vocês têm mais o que fazer na vida. Eu não sei se um dia alguém tentou dissuadir você de servir a Deus, e alguém chegou para você usado por Satanás e disse assim: que adianta você servir a Deus? Que benefício você tem nisso? Louvado seja Deus que os filhos de Noé não caíram nesse conto do vigário. Eles continuaram servindo a Deus e obedecendo o seu pai, até o dia que, aquele dia que Deus preparou, entraram na arca todos os animais, os 3 filhos de Noé, com as suas esposas,
e a esposa de Noé. 8 pessoas entraram na arca. E a palavra de Deus diz que não foi Noé quem fechou a arca por dentro. Foi Deus quem fechou aquela porta. E fechou por fora sem trinco. Porque Deus sabia do coração bondoso de Noé. Deus sabia do coração complacente de Noé, misericordioso. E quando começaram a bater naquela porta desesperadamente com a água subindo, aquelas pessoas se deram por conta que bem-aventurados foram aqueles que obedeceram a Deus e estavam dentro da arca. Noé não foi um grande evangelista. Se o número define um bom evangelista, o número de Noé foi baixo. Ele mais 7. Mas esses 7, com ele 8, era a família dele que estava dentro daquela arca. Talvez você não consiga falar para o teu vizinho, ou você fala, mas ele não te ouve. Talvez você não consiga evangelizar dezenas ou centenas de pessoas na sua vida nessa terra. Mas se você conseguir pelo menos dizer aquilo que Josué falou ao povo de Israel: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que a tua casa esteja nessa promessa, porque vale a pena servir ao Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 16 de Malaquias 3, que a gente leu. E com isso eu vou estar terminando a palavra. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros, e Deus sabia do que eles estavam falando e atentava para o que eles estavam falando. Muitas vezes alguém estava pensando em cair, em fraquejar, e vinha um irmão, uma irmã temente ao Senhor, dizendo: meu irmão, não desiste não. Não desanima não. Não para não. Aqui não é nosso lugar. Aqui é nossa travessia. O deserto não é a nossa casa. A nossa casa está lá do outro lado desse deserto. E Deus atentava e ouvia quando um dizia para o outro assim: firme, meu irmão, fica firme, meu irmão. E Deus lá do alto dizia: amém, é isso. Existiam aqueles que tentavam desestimulá-los. Existiam aqueles que apostatavam da fé, que estavam blasfemando contra Deus e dizendo: vale a pena, não vale a pena, olha os ímpios, olha como eles estão. Eles parecem que nada lhes acontece, eles tentam a Deus e escapam. Mas existia um grupo que dizia: vale a pena servir ao Senhor, vale a pena. E Deus estava atentando para esse grupo. Havia um memorial escrito diante dele para com os que temem ao Senhor e para com os que se lembram do seu nome. Você sabe o que é memorial? Lá onde caíram aquelas 2 torres em Nova York, eu estive lá, e lá foi construído um memorial. E ao redor do lugar onde era a torre, hoje tem um grande buraco, para onde águas caem o tempo todo para dentro desse buraco. E em volta tem as placas de bronze com o nome de todas as pessoas que morreram ali. Isso é um memorial. Todo mundo que visita Nova York visita aquele memorial. E ao passar em volta do memorial, porque ele é grande, ele ocupa o espaço que as 2 torres ocupavam, a gente vai lendo os nomes. Ali estão homens, mulheres, bombeiros, pessoas que perderam a sua vida naquelas torres. E nunca ninguém mais vai esquecer. Hoje, praticamente, visitar aquele memorial, quando se vai a Nova York, é parada obrigatória para todo mundo que visita a cidade.
que a sua vida seja um memorial diante do Senhor. Que a sua vida esteja como memorial diante de quem te conhece. Eu conheço esse homem, eu conheço essa mulher, um servo de Deus, uma serva de Deus. Porque quando você vira memorial, é porque você está na memória das pessoas. Que você seja um memorial de bênção e não de tragédia, não de tristeza, não de vergonha, mas de bênção e de orgulho para quem conhece você. Que você possa entender que, seja qual for o tempo que a gente viver nessa terra, passemos pelo que tiver que passar. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Deus disse: eu vou poupar essas pessoas como um pai poupa ao filho que o serve. Vocês são para mim um particular tesouro. Você consegue entender essas palavras? Particular tesouro. Algo particular para Deus e algo precioso para Deus. Sabe aquelas joias que você tem? Por mais simples que sejam. Sabe quem herdou uma joia do avô, da avó? Não é nem pelo valor financeiro, mas é pelo valor sentimental. E aquilo ali é algo perecível. Aquilo ali é algo quantificável. Se você levar lá na Caixa Econômica Federal, bota no penhor, eles vão dar uma ninharia por aquilo ali. Mas quando você olha para a joia e lembra de quem foi, como aquela joia chegou nas suas mãos, que você ganhou aquilo talvez por herança. A parte que te coube, essa joia aqui do vovô, da vovó, da mamãe e do papai. Você não está olhando pelo valor monetário. Você olha pelo valor que aquilo significa para você. Deus não bota preço na gente. Mas eu sei que nós significamos muito para Deus. Bispo, por que o senhor sabe que a gente significa tanto assim para Deus? Porque Ele deu o seu único filho por mim e por você. Não foi a preço de dinheiro, nem de ouro, nem de pedras preciosas que nós fomos comprados. Nós fomos comprados pelo sangue do Filho, do unigênito Filho de Deus. Para que todos nós recebêssemos a adoção de filhos. Passássemos a ser também filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Herdeiros de toda a plenitude de Deus. Há uma frase que se nada nesse mundo puder pagar o preço de alguém que serve a Deus, e há um preço a ser pago para servir a Jesus, porque Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há um preço a ser pago, mas há uma frase que todos nós, quando ouvirmos, você vai dizer: valeu a pena. Vinde, benditos de meu Pai, e entrai para o gozo eterno, para aquilo que vos foi preparado pelo vosso Pai, desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai. Satanás trabalha para que você não ouça essa frase. O inimigo e o mundo que a gente vive hoje nos desestimula a servir a Deus. Hoje nós temos muitos crentes caídos pelo deserto, desanimados, tristes, angustiados, depressivos. Nós temos muita gente hoje
que se auto-intitula até de desigrejado, cumprindo-se também a palavra de Jesus, que perguntou: quando o Filho do Homem vier, por acaso achará fé na terra? Porque essa pergunta que eu fiz no início da mensagem continua sendo feita: vale a pena servir ao Senhor? Vale a pena andar de luto? Sabe o que significa andar de luto? Andar quebrantado na presença de Deus, se humilhar perante o Senhor. Será que vale a pena? Vale a pena. Porque se não valesse a pena, Deus não teria dado o seu maior tesouro, o seu único filho, para que eu e você pudéssemos servi-lo e nos tornar, juntamente com Cristo, herdeiros da mesma promessa de vida, que não vai começar na eternidade não, que já começou. Porque quem come e bebe do sangue, do corpo do Senhor Jesus, tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna não, tem a vida eterna. A vida eterna já começou, se você não sabe disso. Nós já estamos vivendo. Por isso que a palavra de Deus diz: a segunda morte não terá domínio sobre vós. A primeira sim, esse corpo vai morrer, mas a segunda morte não terá domínio sobre nós, porque ela foi vencida na cruz do Calvário. E essa vitória, ela já chegou a nós. Ela não vai chegar não, ela já chegou a nós. Uns poucos afortunados, como Elias, não viram a primeira morte, porque foram trasladados. Mas não importa. O que importa é que a segunda morte não vai nos alcançar, porque vale a pena servir ao Senhor. E se você está enfrentando lutas, e você diz assim: bispo, eu confesso que às vezes eu penso em desistir, sabe? Às vezes eu me sinto fraco. Tem dia que dá vontade, sabe, de deixar tudo para lá. Tem dia que eu venho para a igreja reunindo as minhas últimas forças, achando que talvez esse dia será o último. Mas Deus me fortalece aqui, e eu ganho força para voltar mais um dia, mais um culto, mais uma palavra, mais um momento de oração, mais um momento de comunhão com os meus irmãos. E a palavra de Deus diz: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Se você vem enfrentando essas lutas, e muitas vezes você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sei se eu vou aguentar. É muita pressão, é muita acusação, é muita tristeza às vezes. Eu quero nessa noite orar com você, que está enfrentando esses momentos, e dizer para você que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pela terra. Pedro disse isso. Eu queria orar com você nessa noite, para que Deus te fortaleça e você continue servindo, obedecendo a Deus, vivendo na presença de Deus, pagando o preço que você tiver que pagar, mas não saia da presença do Senhor. Eu quero chamar você nessa noite. Aqui é o altar. Esse é o lugar do renovo. Esse é o lugar do toque de Deus. Quando a gente vai para o altar, houve um momento que Deus deu um cordel de medir a João, lá no Apocalipse, diz assim: vai lá e mede o altar, e aqueles que no altar estão me adorando. Deixa de parte o ato exterior, não quero nem saber quem está lá, eu só quero saber quem está no altar. Quem está com a vida no altar, são esses os que me interessam. São esses que diziam um para os outros, aqueles que temiam ao Senhor, e Deus estava de olho num memorial eterno na vida dessas pessoas. Se você vem enfrentando lutas, e muitas vezes você diz: Senhor, parece que eu não vou aguentar, saia do seu lugar nessa noite, e venha aqui para o altar, e vamos clamar ao Senhor. Venha tomar da plenitude de Deus, beber do rio de Deus, da fonte, desse rio que sai do limiar do trono de Deus e que alegra a cidade de Deus.
Águas cristalinas, viu João, saindo da base do trono de Deus. E era um rio. João viu isso lá no Apocalipse. Nós somos convidados por Deus não para descer o rio, porque todo rio vai dar no mar. E o mar na Bíblia significa humanidade. Mas nós fomos convidados a ver o trono de Deus, a água saindo da base do trono, e subirmos esse rio, não descermos. Aí você vai dizer, mas subir é muito difícil, porque a gente tem que nadar contra a correnteza. Exatamente. Ou você nada contra a correnteza, ou você vai cantar aquele samba do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você está indo rio acima, contra as dificuldades desse mundo. Lutas. Talvez esses dias alguém tenha tentado te humilhar e dizer que o teu Deus não é nada, que você não tem nada, que você não vai vencer. Talvez alguém tenha tentado ridicularizar até a sua fé. Não tenha medo. Não tenha medo. Tenha confiança. Espera no Senhor, confia nele. Porque haverá um tempo em que tudo isso vai passar. E os justos florescerão como a palmeira. Serão como cedros do Líbano, plantados na casa do Senhor. E frutificarão, diz a palavra de Deus. Pai querido, eu quero orar a Ti nessa noite com esses irmãos. Porque todos nós temos enfrentado lutas. Esses 2 anos foram muito difíceis, Pai. Foram anos de muita batalha espiritual. Foram anos, ó Deus, de perdas. De empresas que faliram, de irmãos que perderam seus empregos e seus negócios. Foi um período, ó Deus, de dar adeus a alguns familiares que pereceram nesse período de pandemia. Mas nós estamos aqui, Pai. E somos bem-aventurados por podermos estar aqui nessa noite, na Tua casa, na Tua presença. Bem-aventurado é o homem cuja força está em Ti, em cujo caminho se encontram os caminhos, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, diz a Tua palavra. E é essa força que nós estamos buscando no Teu altar nessa noite. Abençoe, ó Deus, a vida dos Teus servos, que ao saírem daqui nessa noite possam dizer, vale a pena, valeu a pena, e vai continuar valendo a pena servir ao meu Deus, confiar no meu Senhor, orar a Ele, mesmo que às vezes com lágrimas, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, diz a Tua palavra. Às vezes, ó Deus, chorando por alguém que ainda nem Te conhece, chorando por alguém que está destruindo a sua própria vida, assim como um dia alguém também chorou por nós, orou por nós, rogou a Ti por nós. Hoje estamos fazendo isso pela vida de outras pessoas, Pai. Abençoe, ó Deus, a vida dos Teus servos, e que venha o Teu reino. Você pode dizer isso comigo? Diga, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na minha vida, na minha família, em tudo que sou, em tudo que eu tenho, assim como ela é feita no céu, em nome de Jesus. Eu quero Te dizer, Pai, nessa noite, que valeu a pena, e vai continuar valendo a pena, ouvir a Tua palavra, e andar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Quando você estiver passando por lutas, lembra do que Deus falou com você nessa noite. Valeu a pena. E aí nós vamos encerrar esse culto dizendo um para o outro, valoriza o que você tem, meu irmão, porque você é importante para Deus. Você é um memorial diante do Senhor. Essa igreja é um memorial aqui em Jardim Catarina. 25 anos aqui nesse bairro, agora na nova sede. Como disse, num lugar, ela não está escondida, ela está na esquina. Essa igreja é uma pedra angular na esquina desse bairro. E você é essa igreja. Nós somos pedras que vivem, diz a palavra de Deus.
que você possa dizer ao seu irmão: quero que valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Um pouco mais rápido.